Salve, salve! Zé do Egito, seja bem-vindo. Carlão de Miami para o mundo. Menino travesso hoje, hein? Zé, tudo bem aí em Fortaleza? Aninha, todos os seus, que maravilha. Você é sempre positivo, é só alegria, né, Cezão? Né, Zé, para confundir que entrou outro aqui. Zé do Egito é isso. E o caso do Carlão? Você pode ligar o dia que for, que o Zé do Egito só fala assim, só alegria. Jean já está na área, já ele vai... Já vai solicitar e nós vamos entrar. Jean Liscovics, grande Jean. Pode pedir que eu já te autorizo, meu querido. Luigi, opa! E o pão de mel, sabor. Quem não conhece ele aí? Pedro Souza, seja bem-vindo, Pedrão. Você que tem me ajudado muito legal. Jean para estar conosco, nossa orquestra tocando. Manda a gravatinha, porque vai entrar Jean conosco. E está aí, meu querido Jean, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Show Honrado de bola. com sua presença. O privilégio é meu. Na hora que você fizer assim, a nossa orquestra para, vai. Meu amigo, aqui... Que bacana. Olha que honra você estar aqui. Rose aqui conosco, Luigi de novo. Que legal. Edu Carrega, grande homem de marketing, está aqui conosco também. Vou falando algumas pessoas que estão entrando aqui. Salve, legal. salve. Demétrios, seja bem-vindo, Demétrios, também. Esse que vocês estão vendo aí é o nosso querido Jean. Nossa, e o professor Gretz conosco, Maria Inês Pagani, minha irmã, seja bem-vinda. Gretz, honrado, meu general, meu general. Gretz é uma inspiração, Demétrios. né? Total, né? Total. Boa noite, Inês. Aqui é Rio Claro, é Florianópolis, é Miami, é Fortaleza. Aqui, nossa live, a nossa entre-live, né? Está um espetáculo. Vai ficar melhor ainda. E vai ficar melhor ainda. Zé do Egito está lá em Fortaleza. Zé do Egito é um atacadista fantástico, foi presidente da Abad, está conosco. Coach Lorival aqui conosco também, grande homem, fizemos uma live maravilhosa. Daniele, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Daniele está aqui conosco. Gretz, grato. Gretz é meu mentor espiritual. Eu acho que em outra vida nós já tivemos alguma passagem. Gretz é um cara incrível, de uma generosidade ímpar, né, cara? E assim, ele é um... Ímpar. Eu gostaria de conseguir conviver, eu acho que todo mundo que conhece o Gretz gostaria de poder conviver mais com ele, né? Porque ele é generosidade em tempo full, né? Full time. Ele é o que ele é no palco, ele é fora do palco, ele é daquele jeito. Exatamente. E é isso que encanta, né? Ele é especial, sem dúvida. E o conhecimento, né, Jean? O conhecimento dele, estudo. Já visitou vários países, como Botucatu, como Tietê, como mais 60 e poucos países aí pelo mundo. E em todos os países ele traz mensagens maravilosas. Valda está conosco. Obrigado, Valda, sempre comigo. Grande Pedrão, o Pedro aqui de Botucatu mexe com coaching, com uma série de coisas. E está me ajudando bastante também. Muito legal. Bacana. Lorival, no Paraná, conosco. Olha, Paraná também, tá vendo só? Maravilha. Então nós vamos começar a nossa entre-live agora. Senhoras e senhores, amarrem seus assentos, segurem-se. Trombetas tocando, orquestras maravilhosas, vocês estão ouvindo porque está conosco o grande empresário, o grande mentor, um palestrante que tem em si uma leveza e uma... Olha, como ele fala tranquilo e de boa. Entende de empreendedorismo como todo mundo, palestrante nacional e internacional. Que honra ter você aqui. Jean Liscovics, seja bem-vindo. Obrigado, Pode dizer o seu oi, boa noite, está todo mundo aí. Legal, cara. O privilégio é meu estar aqui com você, como você comentou, eu sou um empreendedor que começou a ser chamado para muitos eventos para compartilhar uma visão,
enfim, um caminho, um norte, compartilhar, eu gosto de compartilhar os meus erros também, então compartilhar o que eu fiz de errado, o que não deu certo na minha vida, o que deu certo, e como eu gosto de fazer as coisas bem feitas, quando eu comecei a ser chamado para palestrar em eventos, aí eu fui buscar informação, fui fazer cursos de oratória, tal, fui melhorar, fui aprimorar, fui entender como funcionava essa comunicação de massa, e nessa jornada eu conheço o Gretz, conheço outros profissionais, né? E hoje é isso, a gente tem aí, são 5 empresas, lançamos no meio da pandemia uma startup, que é o Universo Empreendedor, que hoje tivemos um dia sensacional para o nosso negócio. Que delícia! Repete, fala. Sensacional para o nosso negócio. Foi incrível, foram 2 parcerias gigantescas fechadas. Eu ainda não posso anunciá-las, mas vocês vão ver em breve. A gente vai estar anunciando e daí vocês vão entender o quão importante foi o dia de hoje e como está sendo gostoso estar com você, meu amigo Paulo, agora, entendeu? Para culminar. Para colocar a cereja do dia no bolo, sabe? Assim, a cereja do bolo, né? O dia de hoje estar contigo aqui foi realmente um dia assim que nós estávamos emocionados aqui na nossa estrutura hoje, porque realmente a gente fechou parcerias com 2 players gigantescos do Brasil e o melhor, procurados por eles. Né? Eles nos procuraram, eles vieram atrás da gente. E a gente não teve nada de investimento em mídia nesse projeto ainda. É tudo orgânico. É óbvio que o nosso currículo, enquanto profissional, com o Instituto Oliscorp, com as outras empresas, Shows Club, Lidera Brasil, que são empresas novas, claro que isso chancela uma conexão poderosa. Mas, cara, foi realmente incrível. Então é isso, sou esse cara, um cara que quer compartilhar, que quer ajudar. E durante o nosso bate, colocar seu case aí na comunicação, um desafio, falar, pô, eu tenho uma empresa assim, como é que eu posso fazer? Coloca aí, que eu e o Paulão vamos dar um jeito de ajudar. É isso aí. Que honra, então, poder, nesse momento, Gretz, falar para ele assim, fala, sócio. Olha, eu quero realçar aqui, logo de cara, aqui, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar e não vamos poder dizer muitos nomes, mas o Paulinho, aqui de Botucatu, a Rose, a Regina Nardini, nossa, uma agricultora e amiga do coração, e o Silvio, querido Silvio, que toma conta aqui da parte cultural, um grande empresário, um grande amigo de Botucatu. Eu vou começar cutucando você e dizendo, primeiro, parabéns pelo que você fez nessa época de pandemia e tudo mais. Você celebrar com essa alegria, seus olhos estão brilhando, viu? Seus olhos estão brilhando. Estão vendo a realidade que você viveu, hoje você está transmitindo para nós. Domingo eu assisti um programa do professor Marins, que também é um grande amigo de todos nós. E ele lançou uma tese assim fantástica. A Isa, olha, a Isa tem 13 aninhos, que delícia estar aqui conosco. Ele disse assim, professor Marins, é fácil ser fácil quando é fácil ser. Olha, vou repetir para todos pegarem. É fácil ser fácil quando é fácil ser. Mas, eu vou passar a bola para você, hein, Jean? É fácil ser honesto quando honesto é fácil ser. É fácil ser presente quando presente ser. É fácil ser amigo quando amigo ser. Ou seja, ele passou assim uma mensagem que quando está tudo bem, é muito fácil as coisas ocorrerem. Mas você vai medir o lado empreendedor, que é o nosso assunto, o lado corajoso das pessoas, quando a coisa está assim, olha. Verdade. Não é? Então a bola é com você. Pode engatar com o professor Marins e passar sobre o lado empreendedor dessa mensagem. Professor Marins, você sabe, eu já te falei isso, sou um baita fã dele, não tive ainda a oportunidade de conversar com ele, como já tive com o professor Gretz, né? A gente só se conheceu brevemente, né? Mas assim, com certeza, a hora que eu tiver o grato presente, né, lá de cima, de poder estar com o professor Marins um pouco mais, com certeza eu quero absorver o máximo de conhecimento, que eu sei que não vai ser rápido. Se eu quiser absorver aquele conhecimento, são 2 encarnações, né? Porque ali tem conhecimento que não acaba mais. Dada a vista, né, a reflexão que ele fez agora, olha que importante essa reflexão. Para mim, trouxe essa reflexão dele, só me afirmou algo que é fundamental quando a gente fala de empreendedorismo e de vida, tá? Chamado congruência. A maioria das pessoas querem ter as coisas sem viver elas, sem ser elas de verdade.
né? Eu quero ser um homem de sucesso, sem que o sucesso esteja dentro de mim, sem que eu seja congruente com aquilo que eu faço. Então, eu sou aquela pessoa que faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E professor Marins, nesse momento, nos dá uma baita lição de que isso não existe. Se você não seguir os passos daquilo que você comunica, que você acredita, e aqui não cabe julgamento de valor, né? Crença é particular e é de cada um. Sim. Mas se você não estiver congruente com aquilo que você acredita, ou que faz sentido para você, você não vai conseguir ter grandes resultados na vida, porque a gente se sabota. Então, olha que lição maravilhosa que ele trouxe. E no empreendedorismo é assim mesmo, né? Tem uma palavrinha que ela é bem batida hoje, chamada propósito. Mas ela é uma palavra que faz muito sentido para o que a gente está pensando quando a gente olha para o futuro, né? A verdade, Paulo, é que o ser humano ele errou na primeira revolução industrial, né? Ele erra na primeira no vapor, ele erra na segunda na eletricidade, ele erra na terceira, e nós temos chance de errar na quarta se a gente não olhos. Se a gente não enxergar a beleza oculta que existe dentro da história de cada um, a gente não vai conseguir evoluir enquanto espécie. E isso é muito importante a gente refletir, porque o que é o empreendedor? É o cara que olha para onde ninguém quer ir, ele vai até lá e constrói uma ponte linda para que todo mundo queira visitar. Entendeu? Vem todo mundo para cá. Então esse é o empreendedor, né? Quando ele tem um propósito. Ó, legal, deixa eu registrar também aqui o Renan, que entrou aqui de Florianópolis. Também já passou por aqui o Paulão, campeão olímpico de vôlei, nosso amigo querido também, campeão de Barcelona. Pô, que delícia. Boa noite. Tanta gente bacana. Aquilo que você falou, não dá tempo de dar oi, né? Vai subindo. De ver tudo mais. Então é isso, Paulo. A gente ter entendimento do propósito real. Independente, cara, eu vou montar um carrinho de cachorro-quente. Ok. Qual que é o propósito? Sim. Ah, meu propósito é vender cachorro-quente. Não. Teu propósito é reunir famílias. Quanto vale uma família comendo cachorro-quente na praça? Pai, mãe, filho, pai brincando de pega-pega enquanto o cachorro-quente está ficando pronto. Ó, a Lena Souza, campeã mundial de oratória com a gente aí também, a Lena querida. Olha, maravilha, maravilha. Lena, top of mind, top master de palestras aí, de oratória. Aliás, ela não fala de oratória, ela fala de comunicação. Comunicação, né? Quanto vale a gente se comunicar? Né? Muito mais profundo do que o palco. Ela fala que isso é a vida, né? Linda. Então, assim, quando você vai fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento, você tem que ter na tua cabeça qual é o propósito. O que eu vou conectar, o que eu vou realizar, o que eu vou deixar com isso. E aí sim você começa a construir um caminho diferente. Eu queria que você repetisse só uma coisa que você sempre fala em palestras, que é exatamente desse o olhar do empreendedor. É aquele que vê o que ninguém está vendo e constrói. O empreendedor é aquele cara que enxerga um local que ninguém quer ir, e ele vai até lá, ele consegue fazer esse caminho até lá e ele constrói uma ponte linda para que todo mundo queira visitá-lo. Entendeu? Então, por exemplo, por que algumas pessoas montam um carrinho de pipoca e fazem um puta de um sucesso com a pipoca deles? E outras pessoas que investem rios de dinheiro numa loja de shopping maravilhosa e não vão para frente? Não. Propósito. Por quê? Por que você montou a loja de shopping? Por que você montou o carrinho? Entendeu? O propósito move. Né? O professor Gretz fala muito, o propósito move montanhas. Qual é o teu propósito? Né? Porque quando você tem propósito, você trabalha com entusiasmo. E entusiasmo vem do grego, quer dizer ter Deus dentro de você. Né? Os antigos gregos diziam que quando uma pessoa, o cara era bom da guerra, ele era um entusiasta de Hades, o deus da guerra. Então ele tinha o deus da guerra dentro dele. Quando a pessoa era muito inteligente, era um entusiasta de Atena, a deusa da sabedoria. Então, entusiasmo é ter Deus. Quando que a gente tem entusiasmo? Quando você está trabalhando com o teu propósito. Aquilo pelo qual a gente veio para esse mundo. E a vida passa a ser uma delícia de se viver. A vida passa a ser, fenomenal. Vai ter desafio? Claro que vai. Se fosse fácil, qualquer Zé Mané fazia. Não é assim. Mas você fazer o que você gosta, cara... Quantas vezes você teve desafio no palco, Paulo? Quantos eventos estavam ali na beira para não acontecer e você virou o jogo em cima da hora? Em cima da hora. Nossa, por quê? Propósito. Propósito. Eu já substituí palestrante. Olha que legal. Já substituí palestrante porque eu sabia o ritmo do evento e, de repente, por um motivo justo, ele não pôde estar presente. Sim. Ia chegar muito tarde e eu não poderia parar o evento. Quer dizer, o proprietário do evento, o dono do evento, falou: segue a vida. Você sabe falar? Sei. Manda bem. E eu fiz, e com brincadeiras, com tudo, eu aumentei o intervalo. Então, fui um grande empreendedor ali dessa parte, né? Eu quero dizer para você, diante do que você falou,
eu pergunto para você, os maus hábitos atrapalham o relacionamento entre as pessoas? Os maus hábitos, para você ser um empreendedor, para você se juntar, formar equipe, ensinar, aprender, quem ensina aprende constantemente. Então eu pergunto, será que escute mais, escreva, eu sei que você gosta de escrever bastante tudo, os insights, mostra o caderninho, mostra, eu tinha certeza. Você é de agora, das últimas 1h30, tá? Eu tenho certeza. Eu anoto tudo. E eu gosto que você fala assim, e fale pouco e ouça mais, escute na essência. Diga para mim alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa para ficar claro, né? Princípios, você brigar contra princípios, você brigar contra dogmas, você brigar contra leis, é estupidez. Porque contra dogmas, contra leis, a toda ação cabe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Não adianta você querer provar que teu murro vai quebrar a parede, porque tu vai quebrar os dedos. Não adianta querer provar. Então, contra isso é estupidez. Agora, os hábitos são escolhas. Algumas vezes a gente está embutido dentro de um hábito, entendeu? Que a própria vida te impôs e você não percebeu que você está com aquele hábito negativo que não te ajuda. Porque o mesmo hábito que atrapalha um pode catapultar outro. Então também hábito é uma coisa muito delicada da gente entender. Existem hábitos na minha vida que foram muito importantes por uma fase dela. Para onde eu estou indo agora, eles não são mais úteis. Então eu tenho que ter discernimento para enxergar esse câmbio, né, essa mudança. Então assim, eu acho que as pessoas hoje, e é a minha opinião muito clara, eu acho que as pessoas, primeiro, elas têm que julgar menos. Julgar menos. As pessoas julgam demais, cara. Julgam demais. Tudo é julgamento, tudo é isso. Manda prender, manda soltar, executa a sentença, faz tudo, entendeu? Na cabeça das pessoas. Isso. Né? Então, é isso que o Gretz falou, isso mesmo, Milton Gaia. Então, cara, quando a gente julga menos, entendeu? A gente procura entender. Eu acredito que no universo da vida, o que cabe é entendimento e não julgamento. Porque o fato de eu entender como você pensa não quer dizer que eu concorde. Eu não sou, isso é outra confusão. As pessoas pensam que é outra coisa. As pessoas pensam que quando eu te entendo, eu estou concordando contigo. Não. Eu posso entender o que o Paulo Pagani pensa e nem por isso concordar com ele. Respeitando a posição dele. Mas, quando eu entendo como ele pensa, a minha comunicação com ele é muito assertiva, porque eu vou falar para ele o que interessa. Eu vou falar para ele na linguagem que ele entende. Eu vou usar a analogia que faz sentido para ele. Entendeu? E a gente vai ter uma puta relação de negócio. Entendeu? Ou dentro de uma empresa, ou como sócio, ou como cliente e tal. Muda todo o cenário. Então, eu acho que se fica uma lição importante para as pessoas para de julgar e começa a entender. Procura entender o que está por trás da intenção. E daí vem aquilo que eu comento contigo, que é a questão da gente estar presente de corpo e alma. Tá ali realmente presente de corpo e alma, tá? Cara, né? Quando eu tô com alguém, eu tô com alguém de verdade. Eu não tô aqui falando com o Paulo, preocupado com o WhatsApp que eu tenho que responder, com o e-mail que eu tenho que ver, se a janta vai ficar pronta na minha casa. Não, eu tô com o Paulo. Depois que eu terminar com o Paulo, tudo isso vem para a mesa. Mas enquanto isso, não. Porque dessa forma eu consigo me conectar com você. Então as pessoas falam, né? A Lena fala muito, pô, tu tem uma puta facilidade em gerar solução, em resolver problema. Aliás, eu resolvo problema da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E eu adoro resolver problema. Né? Então, por que eu faço isso? Por que eu tenho essa facilidade? Primeiro, porque tem um background de experiência atrás de mim, mas acima de tudo, porque quando eu enxergo o Paulo, eu não julgo o Paulo. Eu vou procurar entender o que levou ele a estar no cenário que ele está. Porque talvez, depois que eu entender ele, talvez eu passe a pensar assim, cara, talvez eu tomasse a mesma decisão se eu estivesse no lugar dele. Porque quando eu entendo as pressões naquele momento, eu falo, por mais que eu não concorde, talvez, se eu estivesse na mesma situação, eu tomasse a mesma decisão. Então muda muito o cenário. Então será que eu posso dizer assim, como já foi falado, o analfabeto para o próximo período, do jeito que a gente está vivendo, porque eu vejo assim, a pandemia, grande Milton, palestrante conosco, seja bem-vindo, a Juliana Pagani, minha irmã, que delícia, todo mundo chegando aí, a Márcia também, a Nara, a Renan, Marquito, a Demar, disse todos. Mas a pandemia, ela trouxe para a gente assim, eu penso, evoluções que daqui 10, 15, 20 anos iriam acontecer, a pandemia veio e fez assim, 2 meses mudou tudo. Então as novas profissões, tudo está acontecendo tão rápido
Então, eu digo para você assim, o que deve mexer, quer dizer, tem a parte técnica, que é isso, todo mundo vai aprender. Mas Sim. no psicológico, no humano das pessoas, sua opinião sobre o que eu vou falar. Analfabeto para o próximo período é aquele que não souber desaprender? É isso? Eu acredito. Porque eu acho que o long life learning, que é um termo que se usa hoje, né? Que é uma vida inteira de aprendizado, ele veio para ficar. Foi-se o tempo em que eu fazia um ensino fundamental, uma faculdade para quem conseguia fazer naquela época, né? Talvez uma pós, e daí eu ia trabalhar até me aposentar, e depois de aposentado eu ia curtir minha vida. Esse era o pensamento. E se a gente for parar para pensar, Paulo, esse foi um modelo que, inclusive, eu fui criado, fui talvez a última geração a ser criada assim, chamada de, no meu ponto de vista, modelo Bíblia. Como é que funciona o modelo Bíblia? Tá? Você faz a coisa certa a vida inteira, que quando tu morrer, tu vai para o céu. Então, como é que funcionava a nossa educação lá atrás? Você faz uma graduação ou vai para o mercado de trabalho, trabalha a vida inteira numa empresa só, porque o meu pai morria de medo que eu achasse um emprego que eu trocasse rápido para sujar a carteira. Porque não pode sujar a carteira. Lembra que eles falavam? Cuidado para não sujar a carteira. Então, na cabeça do meu pai, tinha muito essa questão, e não é culpa dele, era a mentalidade do momento. Trabalha a vida inteira duro, que quando você se aposentar, você aproveita. Então, era o modelo Bíblia. Faço tudo certo, no final eu tenho a recompensa. Hoje, essa molecada que chega no mercado de trabalho, ela é uma geração videogame. O que é a geração videogame? Os caras querem, a cada fase, eles não querem completar o jogo para ganhar o prêmio. Eles querem terminar uma fase e ganhar um prêmio. Terminar uma fase e ganhar um prêmio. Entendeu? Olha como mudou o pensamento. Então, por que essa juventude tem uma facilidade de aprender coisas novas? Porque eles não viveram, não construíram a vida em um pipe inteiro da Bíblia. É como se eles construíssem a vida em cada versículo da Bíblia. Então, em cada momento, eles iam ter uma mudança. Eles se acostumaram a mudar. Então, assim, o desaprender vai ser uma das maiores habilidades que o ser humano vai ter que desenvolver a partir de agora. O não julgar contribui. Entendeu? O estar aberto ao novo contribui. Entendeu? A resiliência contribui. O aprender com todo mundo. Cara, a gente tem uma regra, eu e a Sandra, minha esposa, que fala o seguinte: a gente não tem o direito de conviver com grandes reis e rainhas e não aprender com eles. E quando a gente fala grandes reis e rainhas, para nós, são todas as pessoas. Da tia do cafezinho, do cara da portaria, que quando eu entro numa empresa, eu conheço o cara: ô, seu Mário, tudo bem? Como é que tá o senhor? Ah, quem tá vindo lhe receber é o CEO da empresa. Beleza. Como é que tá, João? Tudo certinho? Vamos conversando? Vamos. Ô, dona Maria, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu cumprimento todo mundo. Porque eu aprendo com todo mundo. Obviamente, cada um na sua escala, cada um dentro da sua caixa, né? É óbvio que eu tenho aprendizados com o CEO da empresa que eu não tenho com a tia do cafezinho. Mas também é óbvio que eu tenho aprendizados com ela que eu não tenho com ele. Então eu procuro aprender com todas as pessoas, estar aberto ao novo. Acho que isso é fundamental, entendeu? Se desafiar, pô. Bota essa máquina para fazer alguma coisa diferente, né? Diferente, seja atrevido. Olha, até que termo legal. Isso, atrevimento. Atrevido. Seja atrevido, é ótimo, ótimo. Vou te dar um case, então. Vamos lá. Eu comprei em Brasília uma fábrica de biscoito de polvilho. E fazia só biscoito de polvilho. Tinha 3 funcionários. Legal. De repente eu comecei a questionar. Eu já ouvi você falar assim: faça perguntas. Faça perguntas. Se você quer ser um empreendedor, faça perguntas. Se você quer ser diferente, pergunte. Pergunte para todo mundo. E eu comecei a perguntar para esses 3 funcionários. Aí eu fui ao mercado, fui analisar melhor o que era o mercado de biscoito de polvilho. E aí, de repente, eu falei assim: por que só faz biscoito de sal polvilho? Eu perguntei para mim, perguntei para todo mundo: por que não fazemos doce? Aí resolvemos fazer biscoito doce, de polvilho. Começou a ter uma saída, mas tinha gente que não podia com açúcar. Aí eu comecei a usar dietético e acabei fazendo o dietético também para quem não podia com açúcar. Eu falei: mas por que não tem sabor? Todos os biscoitos a gente vê, as bolachas, né? Com sabor morango, isso, aquilo. Por que biscoito de polvilho não tem? Questionei. Moral da história: quando eu vendi a fábrica, eu tinha 12 sabores. 12. Não tem isso no Brasil. Eu, do Centro-Oeste ali, eu era a maior fábrica de biscoito de polvilho. Era 24 horas. Isso também é outro atrevimento. Por que trabalhar só 8 horas por dia? Não. Eu posso fazer 2 turnos, 16 horas. Mas por quê? Mas o meu relógio aqui está dizendo que eu tenho 24 horas.
Então eu fiz o terceiro turno e aí fomos 24 horas produzindo. Só de ganho de fornos, de aquecimento de forno, era 2 horas, era muita lenha queimando, porque não tinha mais isso, era direto. Só abastecendo, constante disso. Então eu tinha biscoito de morango, eu tinha biscoito de coco, de abacaxi, de banana com canela nos que mais saía. Você fala, em biscoito de polvilho? Sim, levezinho e tudo mais, que delícia. Então isso, eu vi uma coisa que ninguém estava vendo. É igual também eu tive mais um caso, eu vou devolver a palavra a você, e agradecendo os que estão entrando aqui conosco, Norton, Sim. Tem um bocado de gente conosco aí. Eu, por exemplo, peguei uma distribuição de papel higiênico aí, da Mille Papel Higiênico de Curitiba. Opa, Mille é líder. Mille é, na verdade, líder. 3 barras com a distribuição em Curitiba. Líder nacional. Exato, líder nacional. Só que quando eu peguei, nós tínhamos 5 ou 6 empresas em Brasília, eu cheguei naquela hora, quietinho, com meu rolo de papel higiênico. Oi, eu vim vender isso aqui, entendeu? De brincadeira, né? Sim. Eu falei, mas se eu ficar desse jeito, eu tinha só 20 centímetros de gôndola. Eu falei, não, tá errado. Isso não é ser empreendedor, a minha visão era outra. Não tive dúvida. Peguei, arrumei uma senhora bonita, de idade, pus uma banquinha lá para ela, direitinho, uma mesinha arrumada, e pus os rolos de papel higiênico que nós tínhamos, virado para a pessoa, e fiz degustação de papel higiênico. Você acredita isso? De brincadeira eu falo degustação, né? Porque a mulher chegava, abordava, bom dia, tudo bem? A senhora pode, por favor, conhecer o nosso papel? Olha, esse aqui é mais suave, esse aqui não sei o quê, esse aqui não sei o quê. A senhora pode... sabe, é um lugar no supermercado que todo mundo fica meio assim, meio cheio de protocolos. Ela pegava rapidinho, põe na gôndola e ia embora, entendeu? Sim. Então, o argumento dessa senhora era o seguinte, que eu falei para ela, pergunte, ponha na sua mão, olha a suavidade desse papel. Se na sua mão está suave, imagina... Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Me dá 2 pacotes e não precisa continuar. E aí eu passei para segundo lugar. Em 3 meses, eu comecei a vender tão bem, estava indo tão bem, mas por causa de um atrevimento, por causa de uma história. Ser empreendedor, então, começa onde, Jean? Começa na sua casa, começa onde... Eu sou um funcionário simples, eu quero empreender, eu quero inovar. E agora, então, muita gente perdeu emprego, mas conta para mim isso aí. Cara, eu acho que assim, primeiro, tá? Se existe, a gente vive num momento da nossa história, não estou falando de Covid, tá? Estou falando de momento de cultural, né? Com o advento de muitas startups vindo, tal. O que é uma startup? Tá? Startup é uma empresa, velho. Uma empresa, só que normalmente tem uma veia tecnológica, que pode exponencializar, tal. Mas é uma empresa. Então, hoje a gente vive muito nesse momento, entendeu, das startups, desse boom de empresas, e é um momento onde se fala muito que se você não tiver o teu negócio, se você não for empreendedor, você é um loser. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Não. Entendeu? Se você vê sentido para você em empreender dentro do CNPJ de alguém, o que quer dizer isso? Sim. Intraempreender, cara, faça. Se faz sentido para você, faça. Não é, hoje a cultura nos diz que a gente tem que escrever o nosso próprio livro. Não é verdade. Se você vê que faz sentido para você ser um belo capítulo do livro de alguém, tá tudo certo. Quem empreende sabe a dificuldade que é encontrar pessoas que vão... A gente não constrói nada sozinho, cara. Precisa encontrar sócio, precisa encontrar colaborador, precisa encontrar tudo. É um trabalho danado, entendeu? Então, cara, se você entende que não faz sentido, beleza, encontre então uma empresa cujo propósito e os valores comunguem com os teus e que possa ser a ponte que te conduza à realização dos teus sonhos, né? Então eu começo a trabalhar numa empresa, vou dar o meu gás, eu quero conseguir comprar minha casa, quero que meu filho faça uma faculdade, quero ter uma vida segura. Pronto, achei isso daí, tá tudo certo. Agora, não, Jean, eu quero empreender, eu quero deixar minha marca no mundo, eu quero... Então, primeiro grande passo, primeira grande pergunta que você tem que responder. Que problema você resolve? Que problema você resolve? Isso. Entendeu? Se você não pensar nisso, se você... você não... porque eu vou... Não, você tem que resolver um problema. Seja, pode ser carrinho de cachorro-quente. Que problema você resolve? Você resolve problema de alimentação, você resolve problema de conexão entre famílias, conexão entre amigos, você resolve um monte de problema. Tem que pensar quais são para que você possa construir, entendeu? Porque o sucesso, né, o resultado, ele é construído, ele não é obra do acaso. Não é obra do acaso. A pessoa fala, fulano teve sucesso por sorte. Não, foi a comunhão de vários fatores. Por exemplo, o universo empreendedor.
sem 1 centavo de investimento em marketing, em aceleração, em vendas, nada. Nós estamos em 11 estados. Eu não tinha nem site, eu te falei isso. Nós não tínhamos nem site, entendeu? A gente estava em 11 estados. Mas é óbvio que... E quando eu conversei com uma amiga, eu peguei e falei, olha, tudo isso aconteceu, veio na minha cabeça na pandemia, tal, não sei o quê. E foi muito rápido e a gente começou a construir e foi rápida a inspiração. Ela olhou para mim, ela me deu uma lição que eu vou levar para minha vida. Ela falou, não, Jean, a inspiração foi rápida, mas a construção foi de uma vida. Você levou uma vida inteira de erros e acertos para estar pronto para viver esse momento que você vive hoje. Então é isso que a gente tem que ter, esse entendimento, né? Tem que ter o entendimento de que as coisas são construídas. Não existe obra do acaso, tá? É construção, é você estar pronto realmente no momento oportuno que te aparece, mas com capacidade técnica, com competência, com entrega, com vontade, para que você possa construir. E do que você comentou sobre a tua história, acho que fica legal, uma grande característica de empreendedorismo que você colocou lá, Célia Pagani, Célia, nossa amiga de Palhoça querida aí, bem-vinda. Uma coisa que você colocou para a gente, né, que fica muito claro, o empreendedor ele é um eterno incomodado, ele nunca é acomodado. Eu ia perguntar então isso agora. Ele está sempre a fim de... Cara, o empreendedor é o cara que ele bate o recorde de venda da empresa, ele vai com a equipe comercial, faz o brinde, né, o happy hour, o chopinho, só que enquanto o pessoal está brindando, a cabeça dele está no mês que vem. Que recorde eu vou bater mês que vem? Entendeu? Exatamente. Essa é a cabeça do empreendedor. O empreendedor, ele é assim. O empreendedor é aquele cara que, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele demora para dormir. Porque a cabeça dele está aqui, ó, pensando ideia, tal, não sei o quê, pá, eu posso fazer aquilo, posso não sei o quê, conecto com aquele outro. Eu, para dormir, eu levo no mínimo 1 hora para desligar. Então eu tenho que chegar, eu levo 1 hora para desligar. Então eu deito, eu venho antes para a cama, eu medito antes de dormir para já ajudar a baixar a frequência, entendeu? Aí eu pego e coloco, quando não está chovendo, eu ponho barulho de chuva no meu celular para ajudar a diminuir a frequência, para diminuir a frequência, porque daí o que eu levaria 1 hora em 25 minutos eu consigo descansar. Por quê? Porque a mente é muito acelerada e a hora que a gente vai dormir é uma hora que você não tem outras interrupções. Não tem celular tocando, não tem gente chamando a tua atenção, então a tua mente fica... Por que a gente, quem é de criação, a gente chama de ócio criativo? Por que essa pessoa, quando ela vai caminhar na praia, ela tem um monte de ideia? Porque lá na praia ela não está olhando o celular, respondendo o WhatsApp, atendendo o telefone, então a cabeça, o ócio criativo está trabalhando na mente dela. Entende? Então, assim, o empreendedor ele tem essa questão de fazer essas conexões, de entender as oportunidades, e no momento de tranquilidade, por exemplo, como a hora de dormir, é uma hora que isso aflora na cabeça dele, na mente dele. Então existem técnicas, eu uso técnicas para me ajudar, mas se eu não usar, eu vou levar 1 hora para me dormir. É do meu DNA, não é uma questão de certo e errado. Então eu acho isso, se você quer empreender, primeiro, acha algo que faça sentido para você. Construa do mais simples ao mais complexo. Construa algo com o teu DNA, com a tua digital. Tem que ter a tua forma de, o teu jeito de. Às vezes eu vou em empresa, os caras falam, porque é difícil implantar o padrão de qualidade e tal, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, é porque vocês estão fazendo o que dá certo na outra empresa, nós temos que fazer o nosso. E daí, quando eles criam o padrão deles, tudo funciona. Porque eles estavam tentando pôr uma digital que não é deles. Então, se cria uma. Então, vai empreender, cria algo que é teu, com a tua cara, com o teu coração, com o teu jeito de, com a tua forma. Né? Olha, você falou de sono aí, só queria te passar. Eu fui tão aceso em Brasília que eu dei uma entrevista recente e aí uma pessoa entrou e falou assim, quantos anos você tem? 246? Ela pôs desse jeito até. Eu falei, não tenho isso tudo não. Florisvaldo, lá do Paraná, está conosco, beleza? Bom, meu irmão Smith, todo mundo, sejam bem-vindos. E tem mais gente para a gente citar aí, né? Mas, para você ter uma ideia, Jean, pasme o que eu vou te falar. Eu tive uma empresa de eventos, 22 anos, que era de casamentos, 15 anos, festas e tudo mais. E eu comecei como floricultura. E aí, durante 22 anos eu passei a dormir 2 horas por noite. Uau. 2. Eu ficava aceso 22 horas. Fiz tudo que é teste, fui para o hospital, fio para todo lado. Eu sei que dormiu a enfermeira, dormiu o médico e eu não dormia. Às 5 horas da manhã eu acordei. Eu disse, gente, bora. Eu preciso ir embora, não dormi aqui e tenho que ir embora. E isso eles chegaram à conclusão que eu não tinha nenhum problema, mas o meu DNA, a minha situação, o meu corpo, aceitou isso.
E eu impus diante de tanta ansiedade que eu vivia, de tanta vontade de servir e fazer, porque evento você não pode errar. Imagina uma bodas de ouro, eu como um grande empreendedor, olha, eu errei no bolo, mas na próxima boda, quando? Quando eu fizer 100 anos? Não tem próxima boda. Tem. Ou eu falar assim para uma noiva, olha, eu errei no seu buquê, mas no próximo... Pô, eu já estou desejando que ela largue o cara e faça um outro casamento, quer dizer, não tem lógica. Eu sei que eu comecei com floricultura e no final eu tinha tudo. Eu tinha 427 garçons cadastrados. 427. Nossa, eu fazia da roupa. Eu fazia da roupa. Eu fiz 6 casamentos num sábado. Eu pensava em fazer uma festinha. A primeira festinha minha foi de 15 anos que eu fiz para 80 pessoas. Eu tremia que, Nossa Senhora, eu falei, mas eu vou vencer nesse trem aqui. E com 22 anos eu cheguei a fazer 6 casamentos e usei os 427 garçons. É atrevido? É. Eu acreditava? É. O que acontece? 427, muito bom. O que acontece? Eu fazia tudo, Gê. Aí eu dava um plus. Aí que eu quero que você entre na história. Ser empreendedor é fazer um pouco a mais daquilo que estão esperando de você. Sempre. Aquilo só que você está programado, todo mundo já espera. Afirma tal, afirma tal, afirma tal. Mas de repente você fala, opa! Então eu dava o quê? Eu dava a noite de núpcias para quem fechava tudo comigo. Roupa, música, segurança, carro, eu fazia tudo. Moral da história. No meio da festa, eu roubava o buquê da noiva. Olha só que coisa gostosa. E a noiva ficava apavorada, cadê meu buquê? Cadê meu buquê, Nossa Senhora? Aí eu já tinha um outro buquê de reserva para ela jogar. Porque é muito chato aquele buquê da igreja, de repente você joga aquele monte de tia caindo no chão, despedaçando tudo. É uma visão do inferno que Nossa Senhora, aquele troço lá. Aí, não, então eu guardava aquele buquê, aí eu pegava um pouquinho de cada... O Grécia está lembrando de uma coisa, eu casei uns caras lá. Eu vou te explicar já. O pastor errou a hora, não foi, errou o dia também, não foi, e eu fiz o casamento deles. Moral da história, eu estava de preto, bonito, todo mundo achava que eu era o pastor. Mas isso foi um incidente, vamos dizer assim. Aí eu fugia, vou só passar para você, aí eu fugia para o hotel, que eu dava a noite de núpcias. Ó meu plus, ó. Quem dá a noite de núpcias? Ninguém. Mas fechou o pacote comigo. Eu dava no melhor hotel de Brasília. Aí eu levava um pouquinho da festa, salgados, doces, tal, porque noivo não come na festa, ele não se diverte, só cumprimentando. Quando vier a festa, acabou. Sim. Eu falei, é isso? Eu tinha essa visão. É isso? Então eu vou fazer diferente. Aí eu peguei, fazia, levava para o hotel, montava a festa deles na suíte e eu colocava o buquê roubado em cima da cama, com um bilhetinho meu escrito o que aconteceu de mais lindo no casamento, a sua avó, isso, seu avô, aquilo e tal. Legal. Uma experiência única. Quem me vendia eram esses noivos. Então me diga sobre isso. Eu fui curioso, essa é uma expressão que você usa. Seja curioso, procura saber o que está no teu, onde você está entrando. Seja assim um pouquinho, seja otimista, como diz você, mas não seja inocente. Eu não era inocente. Tem uma diferença grande. Uma diferença grande. Então me explique. Me explique. Cara, eu acho assim, uma baita lição que você colocou aí. Primeiro de tudo, né? Eu tenho um profundo respeito por quem organiza evento. Por todas as profissões eu tenho respeito, mas para quem organiza evento eu tenho um respeito, um carinho muito especial. Primeiro porque eu já produzi evento, e eu sei o que é produzir. Tá? E uma coisa que a gente aprende, que evento, o termo já fala, evento, eventualidade. Tudo pode acontecer. E acontece. Né? Na verdade, as pessoas num evento corporativo, tal, num casamento, eles não sabem que lá atrás o mundo está acabando. Mas no palco o show tem que continuar. Então continua o show, continua o set. Então, eu tenho um profundo respeito assim, por essa profissão que está sofrendo tanto nesse momento de pandemia aí, que não está podendo fazer os eventos e tudo mais. Está bem complexo. Tenho grandes amigos que trabalham nessa atividade e alguns estão se reinventando, mas é uma forma de mitigar um impacto pesado que está vivendo. Esperamos que estejamos breve aí na beira da solução. Mas falando do que você comentou, eu acho que assim, procurar ter experiências diferentes, né? Procurar formas diferentes de entregar valor ao teu produto, entrega valor ao teu produto. Esses dias atrás fiz a mentoria de um dono de um mercado de bairro, e daí ele falou, eu não tenho como crescer mais, porque aqui no meu bairro tem X mil habitantes, e tem 5 mercados, 4 são maiores que eu. Eu falei, tá, quantos estão fazendo promoção agora? Dele, Eu falei, não promoção de preço, campanha para presentear seus clientes.
Não, a gente faz, Sim. né, Dia das Mães, faz Natal, tal. Sim, mas o que te impede de fazer Não. hoje? Fazer hoje? Agora. Ah, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Eu falei o seguinte, liga para os teus fornecedores, pergunta que brinde eles têm sobrando agora. Tá lá sobrando os brindes. Toalha de banho, guarda-sol, cadeirinha, chaleira, o que tiver. Vê o que tem. Pega o nome desses caras e cria uma campanha. Quanto que é o teu ticket médio? Ele fala, Jean, meu ticket médio aqui é 280 e poucos reais. Falei, então fazer uma campanha para 350, para a gente subir o teu ticket. E nesse 350 tem que ter o produto de quem está te ajudando, do pessoal que está doando. Cara, Certo. ele em uma semana montou 5 kits para ser sorteados, com pelo menos uns 15, 20 itens de cada um. Entendeu? Os parceiros deram para ele, ele aumentou a venda dele, ele aumentou a venda dos itens dos parceiros, ele premiou os clientes, ele não tinha nem os nomes e telefones dos clientes. Óbvio, para concorrer tem que preencher o cupomzinho. Então ele pegou o WhatsApp, que ele não trabalhava com o WhatsApp para fazer as divulgações de campanha. Você vê. Então eu acho que sempre tem alternativa. E o empreendedor tem que ser esse cara que tem que ter essa mente. E nem sempre a gente tem as ideias para sair dos problemas. Mas se você não tem, pede ajuda. Tá tudo certo. Ninguém sabe tudo. Né? Todo mundo tem momentos de branco na sua vida. Né? A gente tem momentos que você fala, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei. E de repente uma boa conversa com alguém que pode te mentorar pode realmente chegar a te dar um norte. Falar, cara, verdade, o Jean falou isso, ou o Paulo Pagani falou aquilo, né? O Gretz comentou aquilo lá. Pô, eu sou um cara que eu normalmente, quando eu participo de evento como palestrante, eu procuro estar desde o começo. Eu sento lá no cantinho, meu caderninho aqui que você viu, ó, e tô aqui anotando, cara. Tô aqui anotando. Pô, o Gretz falou não sei o quê. Pô, isso é legal pra caramba. Dá pra me adaptar pro jeito que eu vou falar. Entendeu? Tem coisa que ele fala que eu anoto, eu aprendo para mim, mas eu não consigo, porque é o DNA dele, é digital dele. Eu não posso. Se eu tentar pôr numa palestra minha, vai ficar feio. Mas eu aprendi com ele. Deixa eu anotar aqui que eu atendi. Agora, tem coisa que ele faz e fala, cara, isso eu posso dar a minha cara. Fica legal. Entendeu? Um evento ano passado eu dei palestra com o Gustavo Borges. Porra, ele falou um negócio, cara, essa dinâmica que ele fez eu vou fazer para mim. Essa é massa, dá para mim fazer também, entendeu? Porque não fica plágio o negócio. Você consegue colocar a tua identidade na ideia. Entende? Então, eu faço com todos. Aliás, eu faço muito negócio no backstage, velho. Entendeu? Eu vou dar palestra, eu faço um monte. Eu conheço gente, troco cartão, faço negócio, tudo lá com os palestrantes. Então, ideal. As pessoas não percebem, né? Até ele comentou, verdade, as melhores interações ouvimos antes da nossa hora. Quantas vezes a principal sacada que a gente deu na nossa palestra, a centelha dela a gente teve na palestra de um colega. Né? Entendi. E acontece então muito isso. Claro, você tem a centelha, você fala, cara, aquela coisinha que faltava para ficar perfeito o teu encaixe, veio ouvindo o Gretz, veio ouvindo o tal, veio ouvindo o Paulo, entre uma palestra e outra, o Paulo foi lá, fez aquela ponte maravilhosa entre um tema e outro, e eu, cara, aquilo ali eu posso usar naquele momento. Entendeu? Eu uso o processo, eu não uso o texto. Né? Eu entendo o processo que ele usou, eu falo, vou usar para mim também, que dá muito legal. Então, uso muito para engajar também. Quando eu quero me engajar com outros colegas, eu canso de, por exemplo, teve uma vez que eu entrei no palco, depois do CEO da Piquititas, que é aquela marca de shopping que vende produtos que são licenciados, né? São camisetas tal, com marcas de vários... Ele foi lá, minha mãe é super fã, que minha mãe é geek, né, total, né, minha mãe é Star Wars, então ela compra tudo do Star Wars lá na Pitica, tinha uma foto com ele e tal. Isso mesmo. Eu ouvi ele falar, quando eu subi no palco, eu queria fazer negócio, eu queria me aproximar. Você acha que eu não usei 2, 3 exemplos dele? Eu podia ter usado qualquer outro, eu usei dele, eu quero me conectar, o cara fala, pô, legal, Jean, pô, bacana, entendeu? Enfim, muitos outros, então... isso inclui você estar de corpo e alma. Você está realmente presente no momento presente. Então, o empreendedor ele tem que ser esse cara que não pode perder oportunidade. Eu canso de ir em evento, eu estou, por exemplo, em Joinville. Aí eu vou dormir em Joinville e eu não tenho palestra, nada. Eu só dei consultoria, dei treinamento durante o dia, à noite eu estou lá. Aí eu olho a CIG, que é a Associação Comercial. Porra, palestra patrocinada por um cliente, ou uma palestra com um tema que me interessa. Eu vou lá. Eu canso de sentar, cara, lá e ficar. Os caras, pô, Gia, que legal que você tá aqui. Eu falei, não, cara, eu ia ficar no hotel olhando para as paredes. Lógico. Vim aqui, daí já troca o cartão, já fala com um, já fala com outro. Vários negócios saíram dali. Eu ia estar no hotel olhando para as paredes? Entendeu? Jamais. Então, o empreendedor, o cara tem esse espírito de resultado. Porque, assim, existem 2 tipos de pessoa no mundo. Pessoas que querem ter razão e pessoas que querem ter resultado. A pergunta é quem você é.
Pessoas que querem ter resultado vão para cima. Elas vão para cima. Elas não vão perder tempo brigando para ter razão. Elas vão atrás do que interessa para elas, que é o resultado das operações. O que interessa. Isso. Exato. Porque a vida é muito simples de ser vivida, Paulo. Você tem que saber o que você quer, Muito. saber quanto custa e pagar o preço. A maioria das pessoas sabe o que quer, sabe quanto custa, mas não quer pagar o preço. Entende a diferença? Então, assim, não chega a nada. Então, cara, sabe o que você quer, sabe quanto custa, paga o preço. Aproveite o empreendedor, ele aproveita as oportunidades. Acho que é muito isso. Sabe que eu fui empreendedor sem saber que eu era, exatamente quando eu comecei a me envolver nos eventos e fazer a ligação. Primeiro, Tida, seja bem-vinda, Elaine também, sejam bem-vindas. Eu procurava, e acho que todo palestrante, no nosso ramo de atividade de palestras, de conhecimento, de passar tudo isso para as pessoas, eu sempre procurava antes conversar muito com o meu contratante, saber o que ele queria do evento. Qual é o resultado final que ele quer? Eu quero atingir, vender mais. Eu quero atingir o melhor congressamento de todos os funcionários. Eu quero atingir melhor... Eu pegava aquilo, aí eu ficava ligado, é o que você fala, de estar de corpo e alma. Empreendedor tem que estar de corpo e alma, viver, agarrar, gritar para todo mundo que ele é dono daquela situação, né? E eu fazia isso, eu assistia todas as palestras e anotando. Aí eu ia ligando a sua palestra que você deu, com a do Gretchen, com a do Milton, com a do Beto, com a do Marins. Chegava no final do evento, ele tinha o resultado do que ele queria. Então todo mundo saía. E saía também, eu exigia tanto das pessoas, sempre fui assim, exigia com todo o carinho, né? Adelair, seja bem-vinda. Eu passava para eles assim, você lembra daquela primeira palestra? Isso brincando com eles, né? Porque o pessoal gostava muito dos intervalos. Não é do careca, não é do gordo, não é do bigodudo, porque eles falavam assim, aquela palestra do bigode. Eu acho tão esquisito isso, então empreenda, faça. Palestrante, vá bem vestido, faça isso com gosto, porque o seu ouvinte ali foi muito bem vestido, se arrumou para ir àquele evento, está querendo te ver, está querendo saber quem é você quer saber quem é ele, empreenda, põe uma roupa melhor, vê, ninguém vai pecar por fazer algo a mais, não é verdade? É assim que funciona essa situação. Então eu sempre agi dessa forma. Eu queria perguntar para você... Entregar mais que o combinado é um dos grandes segredos de sucesso, né? Sempre. Muito. Sempre foi assim, não é isso? Eu queria perguntar para você, aí, evidentemente, você falou uma coisa gostosa de falar assim, ouça todos os seus colaboradores. Como você falou, eu chego, cumprimento a senhora do cafezinho, cumprimento tudo mais, e de repente dessas pessoas saem cada ideia, cada solução, geniais. Porque elas que estão com o pé no chão. Eu lembro de uma história da Colinos, antiga Colinos, pasta de dente, creme dental. Eles tinham um problema sério, é conhecida essa história, mas só para quem não conhece. Eles tinham um problema sério que, conforme ia passando as caixinhas, tinha algumas que não estava o produto dentro. E de repente pensou-se, muda a máquina, muda a envasadora, muda isso, aquilo, ninguém conseguia chegar a alguma situação. Aí um senhorzinho lá da limpeza falou assim, por que não põe um ventilador aqui no final? Então isso aconteceu, esse cara ficou rico. Aí colocaram o ventilador, então a caixinha que estava leve, pulava. Não invasava nas caixas. E com isso, porque era manual na época, depois foi crescendo, né, gente? Foi uma evolução. Mas eles descobriram que com um ventiladorzinho, depois teve máquinas que resolveram essa situação. É igual a Colgate também, queria vender mais. Mas como é que vende mais? A pessoa escova o dente de uma vez só. E vai gastar aquele pouquinho, tem aquele lance. Aí teve um cara lá, administrativo, falou assim, por que não aumenta a boca um pouquinho? Aí aumentaram 1 milímetro. E eles subiram 20% a venda. Aposentou. Sensacional. Ideia simples. É muito complexo ver o simples. É muito difícil ver o simples. Eu queria dar um alô que entrou aqui agora, o João Germiani entrou aí, industrial aqui da região de Joinville, de Santa Catarina. Tem uma indústria, uma fundição de alumínio. Guerreiro, um cara guerreiro. Cara, esses caras são incríveis, né? Pô, bom, eu tô com saudade de você, João. Saudade aí. João é um cara legal pra caramba. E, cara, eu acho assim, uma coisa que é interessante quando a gente fala nisso é que o quão complexo é enxergar o simples, né? Porque o simples, ele está tão próximo da gente, e a gente está tão preocupado em enxergar longe, que eu não enxergo o que está aqui embaixo de mim. Então, ouvir as pessoas que estão ao teu redor
faz muito sentido. Hoje, na verdade, o que eu percebo de que faz sentido para o futuro das organizações? As cocriações. E o cocriar pressupõe ouvir. Entendeu? Deixa eu escutar. Exato. Tá? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo, cara. O meu maior mentor, como homem que sou, é meu pai. Eu tenho o privilégio do meu pai ser meu melhor amigo. Nem todas as pessoas, né, vivem o que eu vivo com meu pai. Ele não é o meu mentor de negócios, porque meu pai não foi um homem de negócios. Meu pai sempre foi o principal executivo de uma empresa. Ele tem a empresa dele hoje, é um cara reconhecido profissionalmente em Mato Grosso do Sul, como super competente na área ambiental, mas o meu pai não é o Shark, ele não é aquele empreendedor que vai para cima, pá, entendeu? Ele é o cara que faz muito bem feito, ele é o perfeccionista. Ele, quando pega um contrato, ele vai entregar o melhor que alguém já contratou. Ele é esse cara. Então, mas como homem que sou, é o meu pai. Ele me mentora em muitos aspectos dos negócios. Depois do dia que eu tive hoje, você adivinha para quem que eu liguei primeiro? Falei, pai, tem um minuto para a gente conversar? Tem. Entra aí. Vamos fazer um bate-papo vídeo nós dois. Cara, contei tudo. Cara, ele foi super emocionado. Falei, filho, sério, aconteceu? Não, teve isso, teve aquilo, teve assim. Porque, cara, a gente tem que ter com quem compartilhar. A vida do empreendedor pressupõe também solidão. A vida do líder pressupõe solidão, porque quanto mais alto eu estou na pirâmide, com menos gente eu vou ter para compartilhar minhas angústias, debater a respeito dos meus desafios. Então também foi um motivo pelo qual a gente criou o Universo Empreendedor. Me falaram assim numa live recente com uma mentora do Vale do Pinhão, que é o Centro de Inovação de Curitiba, uma iniciativa incrível que Curitiba tem de inovação ali. Ela chega para mim e fala, Jean, vocês criaram uma corrente de empreendedorismo. Eu falei, fato. Só que a nossa corrente ela é medida pelo seu elo mais fraco, não pelo seu elo mais forte. Eu tenho que fortalecer o pequeno. É para ele que eu tenho que olhar, é conteúdo para esse cara. Porque uma corrente, se um elo arrebentar, a corrente se torna inútil. Então o fortalecimento é do elo mais fraco. Então acho que a gente está indo para um momento da nossa história onde a gente está pensando em ecossistema, não só do ponto de vista biológico, tá? Mas ecossistema enquanto todo. As pessoas vão consumir mais no seu bairro, entendeu? Eu não vou deixar de ir no shopping, só que eu vou comprar no shopping. Acho que é isso. Voltou. Uma chamada aqui, por isso. Tá? É assim, eu vou comprar no shopping, na loja, que é a loja que um amigo trabalha, que o filho de uma amiga trabalha, entendeu? Então é isso. Então quando você tem um ecossistema ao teu redor, a solidão do líder, ela diminui. Porque é onde ele tem outros líderes que também não tem com quem conversar lá, que eles vão poder compartilhar, entendeu? Muitas vezes o empreendedor, ele vai levar para casa, ele vai chegar em casa e falar para a esposa que está com clientes com inadimplência, que a folha de pagamento ainda não deu dinheiro para cobrir a folha. Ele vai até de forma intuitiva para se proteger, ele vai não falar de negócio em casa para tentar dar um... Mas isso angustia, está dentro do coração dele. Ele não tem com quem conversar a respeito. Então, quando você tem esse ecossistema onde a gente sempre fala, o Universo Empreendedor ele foi feito por empreendedores para empreendedores, para que a gente possa compartilhar isso e amaciar esse coração só que o líder, que o empreendedor, que o executivo tem. Seja ele pequeno player, seja ele big player, entendeu? Não importa, todos eles passam por esses caminhos. Então, isso faz muito sentido para a gente, né? E é nisso que eu acredito, é nisso que você me inspira, quando você tem toda a tua força de vontade de reconstruir, a tua energia de parar e pensar. Quando a gente conversou, falou, Jean, pô, dá pra gente fazer assim, dá pra fazer... Cara, é isso, velho. Sabe? Eu escuto muito pessoal, esse dia me chamaram de senhor. Ah, senhor Jean, não sei o que. Eu falei, primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Eu pinto o cabelo de branco porque é bom pros negócios. Eu gasto uma fortuna no salão, entendeu? Porque é bom pros negócios. Primeiro de tudo. Segundo, eu sou jovem. Ah, mas é que eu falo por respeito, é que o senhor é mais velho que eu. Eu falei, eu não sou mais velho. Eu sou jovem há muito mais tempo. Eu sou um veterano quando se fala de juventude. Ótimo. Então, já coloca assim. E essa juventude que você tem, que você transmite, que você envolve as pessoas ao teu redor. Quem te conhece sabe do que eu estou falando, né? Então, nada pode dar mais prazer do que fazer um projeto junto com o Paulo. Porque o Paulo é esse cara o tempo todo. Então, é esse pensamento. O empreendedor tem que ter isso na cabeça. Desistir não é uma opção para o empreendedor. Repensar o caminho analisar umas novas alternativas mas desistir não é. Não, desistir não. Eu estou vivendo o que você está falando, porque quando você fala assim que
o empreendedor, esse doido, esse louco, às vezes, fica sozinho, porque de repente a sua família, que é o principal, aliás, passo a questão de homenagear, o seio de tudo, a base de tudo, a semente de tudo que vai te dar força, porque é a hora que você retorna para o seu porto seguro, é a sua família. Então, essa moeda não pode ser de troca. Não pode usar esse dinheiro chamado família para trocar tudo que você vai se evoluir na história. Mas eu chegava em casa, de repente, todo mundo dormindo, e eu ficava sozinho, sonhando acordado. Então, quem está nos ouvindo aí e é funcionário, por exemplo, ele vai falar assim: estou cansado de trabalhar para uma pessoa só. Nossa senhora, de novo isso. Eu vou sair e vou trabalhar para mim. Lê do engano. Você não vai trabalhar só para você, vai trabalhar para centenas, milhares de pessoas, porque aí você vai dar satisfação mesmo a todo mundo. Só que você tem liberdade, você vai ter um toque diferente de ser empreendedor, você vai ser dono do seu respiro total. E também exige muito de você, não é isso? Eu tenho 1 minuto para você falar sobre como montar um time talentoso e ser empreendedor. Jesus amado. Numa hora dessa. Dê tudo, fale tudo, vale $1 milhão essa resposta. É fácil, fácil. Gostei que foi fácil. Brincadeira. Cara, lembra que a gente falou no começo do propósito, velho? Se você tem um propósito, Sim. Naturalmente, primeiro, um propósito que faça sentido para você. Pô, obrigado, Gretz, obrigado, cara, pela gentileza aí, Jean. Sandra é minha esposa, ela é a CEO de todos os nossos negócios. Hoje, Gretz, me perguntaram, o pessoal de uma rede TV, que a gente teve uma das reuniões de hoje, né? Eles me perguntaram aí, falaram: pô, Jean, como é que você faz para ser sócio da esposa, casar e tal? E vocês estão sempre bem. Eu falei: é simples a fórmula. A fórmula é simples. Obedeça. Pronto. Obedeça que tudo funciona. Ela manda, você obedece e está tudo resolvido, está tudo certo. Mas assim, quer montar um time talentoso? É você ter um propósito claro, identificar os valores, os teus valores que são inegociáveis, aqueles do qual você não vai abrir mão, porque se você decidir contra isso, você se arrepende lá na frente. E não é para você julgar o valor dos outros, não é para isso. É só para você atrair para trabalhar com você pessoas que têm afinidade com esse propósito e que têm valores similares. Então você consegue já trazer pessoas que pensam como você. Porque os nossos valores, eles determinam nossas decisões. Nesse momento, nosso destino é traçado. Então, se eu tenho pessoas que têm valores similares aos meus, a possibilidade das suas decisões de raciocínio lógico e pensamentos criativos que eles vão ter independentes ser muito parecido com os meus, são muito grandes. Então, num começo de empresa ou numa retomada econômica, eu preciso de gente que pense como eu, para a gente fazer rápido. Depois, você traz as pessoas que pensam diferente para te provocar. Para provocar você a sair do teu lugar, para provocar você a dar outro espaço. Isso. O cara que te provoca fala: pô, você fala, o caminho é esse. Ele fala: será? Entendeu? Agora não é uma boa hora para questionamento. Porque agora eu preciso retomar, eu preciso de tração, de força, de energia comigo, para a mesma direção. Mas depois que eu retomo aí uma velocidade de cruzeiro na minha jornada, aí é hora de eu parar e pensar, entendeu? Falar: pô, será que não é hora de... Será que eu estou indo realmente a velocidade de cruzeiro que eu tenho é melhor? Aí eu trago alguém que pensa diferente de mim para me questionar, para me fazer refletir um pouco, né? Eu acho que faz sentido isso. Total sentido. Então fica a mensagem do Jean sobre isso. Divida com seus colaboradores. Não os chame de empregados. Não. São colaboradores. São pessoas que estão com você. Vai aliviar a sua carga. Vai aliviar muito a sua viagem, que é uma delícia. Eu tenho aí agora os seus agradecimentos e eu gostaria só de 30 segundos finais para eu dizer alguma coisa legal para você. Cara, que delícia ter você aqui. Imagina, cara. Eu que agradeço. O prazer é meu, o privilégio é meu. A tua amizade as conversas com você são presentes que Papai do Céu me deu, entendeu? Contem com a gente, sigam, quem é meu parceiro que está aqui, segue o Pagani aqui nas mídias sociais. Se você me permitir, Paulo, a gente tem uma curadoria no nosso canal do YouTube de lives, eu baixo essa live, eu coloco lá e a gente disponibiliza também no Spotify, onde a gente também tem um canal no Spotify, que delícia. Como podcast. Muito então bom. A pessoa que às vezes, eu quero caminhar e quero ir ouvindo algum conteúdo legal. Vai lá, vai no Spotify, tem Oliscast, tem todas as nossas lives, e tem Universo Empreendedor com todas as minhas pílulas de conhecimento, tudo em podcast, para facilitar a vida. Se você assim permitir, a gente põe lá, vai ser um prazer. De novo, agradecer. Agradecer, reencontrar Gretz aqui, encontrar grandes amigos, Renan tá aí, Célia, enfim, tanta gente bacana. O Milton. Milton Mucini, beijo!